Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você, cara, que tem os links aqui no nosso comentário e chat fixado. E olha, a gente está com uma plataforma que tem possibilidades que ninguém tem, múltiplas super odds nos jogos do Flamengo. Tudo isso no nosso grupo do Telegram. Acesse o nosso grupo do Telegram, que você vai ter bônus, vai ter tudo mais. É um grupo de dicas esportivas. Além disso, tem um grupo também de sinais 24 horas e o link da plataforma 6 de 6. Também tem aí no comentário e no chat fixado, além desses 3 links, o link do nosso manto do Paparazzo Rubro-Negro, que está à venda novamente, né? E agora em promoção por R$ 99,90, um novo manto do Paparazzo Rubro-Negro com escudo bordado. Olha, tá demais. Se você também for lá se você entrar no site que tá aí no comentário, no chat fixado, você vai ver as fotos. O manto tá lindo. Inclusive, eu já usei tanto o jogo 1 quanto o jogo 2. Eu já usei os 2 mantos aqui para gravar. Vocês já devem ter visto. Se não viram, vão lá no site que tá espetacular. Fala, galera. Bom dia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, né, nesse dia seguinte dessa roubalheira, desse absurdo, né, que foi esse festival de erros contra o Flamengo, foi esse jogo contra o Fluminense. Você que está chegando aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E eu quero começar aqui o vídeo falando sobre os jornalistas que confirmaram erros, principalmente contra o Flamengo. Tiveram erros dos dois lados da arbitragem, dos dois lados, mas os do Flamengo foram muito mais graves. Pedrinho, comentarista, né, do Grupo Globo, que inclusive é um dos maiores comentaristas do Brasil na atualidade, ele falou que a carga do Pablo no jogador, no Cano, não foi suficiente ali para ser marcada uma falta, né? Ainda mais uma falta que invalidaria um gol como foi o gol do Gabigol, né? Então, ele deixa claro, o Pedrinho, que não foi para anular aquele gol. Comenta outros lances também da partida, mas foi muito comentado por todos também a questão do pênalti em cima do Arrascaeta, né? Do Felipe Melo em cima do Arrascaeta, que é uma carga maior, inclusive, né? Por exemplo, do Felipe Melo em cima do Arrascaeta, no caso similar, maior não, similar, é igual a carga do Pablo, que foi em cima do Cano, que eles deram falta para anular um gol do Flamengo. A questão é que eles não deram, né, o pênalti, alegando talvez que a carga não foi suficiente, como diz o CNM, né? Mas para invalidar o gol do Flamengo, eles invalidaram. Ali teve carga, mas até inferior, né? Foi inferior à carga do Felipe Melo no Arrascaeta. Inclusive, o Marcos Braz, ele postou, né, no Twitter dele o lance, né? O Marcos Braz postou no Twitter o lance, né? No Instagram também, mostrando a carga do Felipe Melo em cima do Arrascaeta. E ele escreveu o seguinte, sem legenda. Cara, realmente, Sávio Pereira Sampaio foi uma negação. O CNM é uma negação, né? A CBF não toma nenhuma atitude, essa arbitragem pífia. E o Palmeiras falou, inclusive, naquele episódio lá do auxiliar do Abel, que não queriam que o Palmeiras ganhasse 2 anos seguidos, né? Mas o que acontece é que a gente percebe 4 jogos seguidos do Flamengo prejudicado. 4. E a diretoria do Flamengo tá calada, né? Reclama nos bastidores, mas publicamente calada. Hoje, a gente... não sei o que pode ser, a não ser essa postagem do Marcos Braz, eu não sei se pode ter alguma coisa. Ontem, por exemplo, na zona mista, a assessoria de imprensa pediu que não fossem feitas perguntas sobre a arbitragem. O Sampaoli não quis responder sobre a arbitragem, inclusive foi perguntado lá se o
o técnico rival sobre o que ele achava de enfrentar um time que o técnico rival é funcionário da CBF, porque o Diniz é técnico interino da seleção, né? Então, e ele acumula, né, o cargo de seleção e Fluminense. Cara, é surreal, né, a gente ter que vivenciar esse tipo de situação, essa roubalheira que a gente tá vendo. Os árbitros todos contra o Flamengo, né? Não estou acusando a CBF de estar envolvida, mas os árbitros, é impressionante como eles apitam contra o Flamengo. Como há um ódio, um desejo dos árbitros, podem dizer o contrário, não dá para acreditar, há um desejo dos árbitros de prejudicar o Flamengo. Tá? Então, o que eu mais vejo é os outros times chorando sem ter razão, quando o Flamengo tem sido, ano após ano, o time mais prejudicado. Inclusive tem esses documentos que mostram que o Flamengo é a equipe mais prejudicada dos últimos anos do Brasileirão, com mais intervenções negativas do VAR, né? Bem, o Júlio Miguel Neto, que inclusive fez o pós-jogo com a gente ontem, ele trouxe que além da Roma, Napoli e Milan também possuem interesse em Ayrton Lucas. Preocupado aí com a possível venda, o Flamengo já se movimenta então para reforçar o setor e pode fazer isso ainda nessa janela. Planejava para o final do ano, mas pode procurar então um lateral esquerdo e um lateral direito ainda para essa janela. Eu trouxe ontem à noite que o Varela, conversando comigo, desmentiu a informação de que ele está indo para o Peñarol. Então a prioridade do Flamengo, com essa procura toda por Ayrton Lucas, sondagem, né, de Napoli e Milan, além da Roma, equipes italianas, né, que eu trouxe essa informação há muito tempo atrás já, que se confirmou, o Flamengo com essa movimentação busca então um lateral esquerdo, até porque sabe que o Felipe Luiz no final do ano vai se aposentar. Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027 e o Flamengo não aceita negociar ele por menos de 20 a 25 milhões de euros. Não tem que negociar ele por valores abaixo disso. É lateral titular de seleção brasileira. Na verdade, o Flamengo não tinha nem que negociar por valor nenhum. A verdade é essa. Trazer aqui que o Flamengo fez uma contraproposta aí ao Zenit pelo Claudinho e o jogador está mais próximo do clube, tá? Segundo o nosso amigo David Sharp, né, pelos 80%, e essa informação foi confirmada lá na Rússia, tá? 17 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, sendo que os outros 20 pertencem ao Bragantino, e o Bragantino negociaria 20 por mais 1,5 milhão, totalizando aí 18 milhões e meio de euros pelo Claudinho, tá? 1,7 milhões, na verdade, né? 18,7 milhões de euros, 10% que pertence ao Bragantino, 80% ao Zenit, tá? A questão no momento é a forma do parcelamento e o negócio deve sair do papel, tá? Então, tá encaminhado, o negócio tá acontecendo. Eu acho que a qualquer momento a gente tem aí a notícia sobre essa contratação do Claudinho, que está se aproximando, um craque, né, um baita de um jogador que pode estar chegando aí ao Mengão. E o Flamengo tem que reforçar sim, tem que ter muito jogador contratado, porque só desse jeito o Flamengo pode lutar contra a arbitragem, lutar contra tudo isso que está acontecendo, contra tudo e contra todos, o Flamengo jogar para vencer mesmo quando está sendo prejudicado. Só assim, era assim nos tempos de Jorge Jesus. A gente teve uma situação aí engraçada na Arena MRV, né? Tocou uma música Sou Flamengo, né? E irritou os torcedores do Galo, né? No jogo festivo lá. Cara, era um jogo festivo na Arena MRV, na Arena do Galo, e tocou a música Eu Sou Flamengo. Os caras estão revoltados. E a gente tá falando sobre essa revolta porque eu vou falar aqui agora sobre a questão de lateral esquerdo também que a gente estava falando. O nome é o Guilherme Arana, né, que a gente já falou que teria esse interesse da diretoria do Flamengo na contratação do Arana. O nome tem sido já ventilado por aí. A gente trouxe em primeira mão essa informação do Arana, que interessa a diretoria do Flamengo. E eu não falei com vocês, mas teve uma situação que viralizou, tá? Na última semana, uma semana e meia mais ou menos, e eu não trouxe aqui. Isso viralizou principalmente nos perfis
atleticanos. A revolta foi muito grande lá nos perfis do Atlético. Trata-se disso aqui. Arana faz post com as cores do Flamengo e deixa a massa preocupada. Tá? Isso saiu no jornal de lá, no O Tempo, né? E saiu nos jornais também lá dos mecenas lá e tal. Olha só. Saiu no jornal O Tempo de lá. Arana faz post com cores do Flamengo e deixa a massa preocupada. Entenda, titular absoluto do Atlético Mineiro, lateral esquerdo, deixou a torcida alvinegra preocupada com postagem com as cores rubro-negras. Ele meteu essa, cara. Guilherme Arana, sonho realizado. E olha só, ele botou com os coraçõezinhos rubro-negros. Cara, isso deu uma repercussão danada. Um jogador que vem sendo especulado aí no Flamengo, que o Flamengo já procurou há um tempo atrás. Aí os torcedores do Atlético, isso nem foi muito divulgado aqui, mas foi mais divulgado, inclusive, como um momento de apreensão dos atleticanos, que já perderam o Alan, com medo de perder também o Arana pro Flamengo. E, cara, isso repercutiu super mal, né? E o Arana, né, ele explicou a questão do sonho realizado com os corações, o coração vermelho e preto. Eu não acreditei muito não, cara. Né? Eu tenho meu direito de não acreditar. Eu achei a desculpa meio que a desculpa de assessoria, né? Aí o Arana, olha só, os torcedores questionaram e aí ele respondeu, ele fez uma resposta no post dizendo que era o sonho realizado de entrar com o filho, sonho realizado que havia destacado na postagem era o fato de entrar em campo com o filho no colo. Mas e a questão do coração preto e vermelho? Ele falou, o coração preto era eu, camisa do Atlético e tal, e o coração vermelho era simbolizando meu filho. Pô, mas essa desculpa, né? Aí os torcedores do Galo estão desesperados com a possibilidade do Arana ser contratado pelo Flamengo. Flamengo, com essa possível venda do Matheus França, né, e outros jogadores sondados que eu espero que não vendam, e muito dinheiro em caixa, o Flamengo pode sim pensar na contratação hoje de qualquer jogador em atividade no futebol sul-americano. O Flamengo pode tentar a contratação de qualquer um deles. Inclusive, tem um outro jogador aí que eu acho que é muito interessante, né? E aí, no caso, lateral direito, tá? Que tá lá no Girona, o Ian Couto, tá? Esse é um bom lateral direito também, que eu acho que o Flamengo poderia ficar de olho, né? Porque o Flamengo tem aí essas possibilidades, tem que ficar de olho, se ver se o Varela vai sair, se o Mateuzinho vai ser negociado. O Varela, falta para ele uma sequência também, né? Ele não teve uma sequência no Flamengo pra gente poder avaliar. A gente tem aí uma série de erros de arbitragem, tá? Que a gente percebe nessa sequência aí também, que eu gostaria de falar com vocês. Carga nas costas do Pulgar contra o Atlético, nada. Carga nas costas do Everton Ribeiro, Palmeiras, nada. Carga absurda nas costas do Arrascaeta hoje, nada. Gol do Flamengo com o Cano se jogando em contato mínimo, sem carga nas costas, falta e gol anulado. Como disputa o título assim, CBF? Pergunta o Martim Fla 81, torcedor, marcando a CBF. Tá certíssimo, né? Tem que pressionar mesmo. E o André Xavier fez uma postagem aqui falando de 12 milhões de euros, né? Ele que trabalha com jogadores, 12 milhões de euros, ou vai agora ou chega de lenga-lenga. Ele tá falando de 12 milhões de euros pelo De La Cruz. Flamengo pode subir aí a proposta para 12 milhões de euros por Nicolás De La Cruz, jogador do River Plate. Então o Flamengo vai voraz ao mercado, tentando aí fechar essas negociações importantes, né? O Flamengo que quer ter um elenco suficiente, como eu falei, para lutar contra tudo e contra todos, mesmo prejudicando o Flamengo vencer os jogos, ser o melhor elenco, se já não é, né? Mas se tornar com certeza o maior elenco da América Latina, da América do Sul. Bem, passar para vocês aqui, cara, essa situação que aconteceu envolvendo o Arturo Vidal, que estreou lá no Atlético Paranaense, entrou no segundo tempo e, olha, eu vou falar uma coisa, eu fico impressionado com essa declaração. Isso mostra aí, mais uma vez, questão inclusive de caráter.
eu acho que você pode não gostar do trabalho de alguém, não ter se dado bem, mas fazer um comentário desse publicamente que o Arturo Vidal fez é lamentável. Em entrevista após o jogo, ele falou o seguinte: me sinto muito feliz de jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Ele tá falando do Sampaoli, gente. Mas nada ficou para trás, agora estou feliz. É lamentável o que o Arturo Vidal... Eu quero até que você comente aí pra gente poder avaliar, mas é lamentável o que o Arturo Vidal comentou sobre o Jorge Sampaoli. E a questão da declaração, segundo o jornal O Dia, decepcionou Sampaoli e sua comissão, né, a matéria aqui do Venê, decepcionou a Sampaoli e sua comissão técnica. O treinador e staff entendem que o volante foi injusto na crítica, pois na visão deles o chileno teve oportunidades e perdeu espaço após concorrentes da posição crescerem de produção. Aí a matéria fala aqui o seguinte, olha só, ele perdeu espaço justamente por não atuar bem, e a decepção ainda é maior porque o Sampaoli e alguns funcionários da sua comissão hoje no Flamengo trabalharam com o Vidal nos tempos da seleção chilena, quando tiveram uma boa relação. Inclusive em 2015, quando o volante chileno se envolveu em um acidente de carro sob o efeito de álcool, né, e chegou a ficar detido na polícia por uma noite. O técnico argentino bancou o jogador durante a disputa da Copa América. No Flamengo, Sampaoli chegou a ser chamado de burro, né, pela torcida, a única vez que ele foi chamado de burro no Maracanã contra o Corinthians no dia 21 de maio, após tirar o Pulgar, que havia pedido para sair, e colocar o Vidal. Na ocasião, o experiente volante já tinha perdido prestígio com os rubro-negros, né? E aí até falaram aqui, veja o vídeo abaixo do youtuber Gabriel Paparazzo, aí tem aqui o meu vídeo mostrando o Pulgar saindo, o Vidal entrando, né, e a torcida chamando o... torcida chamando ele de burro. Foi a única vez aí que ele foi chamado de burro, foi justamente por bancar aí por querer ajudar, dar uma oportunidade ao Vidal novamente, mesmo num momento difícil, né? Então, o Sampaoli não vai se manifestar publicamente sobre a declaração de Vidal, para não aumentar ainda mais a repercussão do caso. E o Vidal com o Sampaoli entrou em campo em 15 partidas, sendo titular em 5, inclusive nas primeiras do técnico argentino no Flamengo, contra Nublense na Libertadores e Internacional no Brasileirão. Cara, eu realmente, né, eu fico muito triste de ver cara, ingratidão. Ingratidão é uma coisa que me abala, com tudo na vida, né? Comigo, com outras pessoas. Quando eu vejo ingratidão comigo ou com outras pessoas, qualquer um, ingratidão é uma das coisas mais feias que a gente pode presenciar, né? Eu quero só para finalizar dizer que o Vampeta, o Thiago Asmar, o Mauro César Pereira, né, já falei do Pedrinho, todos acharam uma vergonha o gol anulado do Gabigol, o gol que decidiria a partida, a vitória do Flamengo, e que ajudaria o Flamengo a engrenar na luta com o Botafogo aí, né, buscar ainda mais a luta pelo título com o Botafogo, mas a arbitragem, né, prejudicou demais o Flamengo, e todos que eu assisti, a maioria dos que eu assisti, estão defendendo que não houve a carga, que não foi falta, e muitos, inclusive, falando do pênalti em cima do Arrascaeta. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, meio-dia tem Tropa Rubro-Negra. Eu não sei se eu vou conseguir participar, de qualquer forma, né, se eu tiver com a internet funcionando, eu entro e vocês vão acompanhar aí o Tropa Rubro-Negra no canal Tropa Rubro-Negra, Paparazzo 2 e Rubro News, tá certo? Um grande abraço, links aí no comentário fixado e chat fixado sempre, para você acessar nossos grupos do Telegram, grupos de sinais, grupo de dicas esportivas que está arrebentando, e além disso, 6 de 6, que vem aí com rodada já essa semana, para você poder ganhar até R$250 mil cravando os 6 placares, muita gente aí participando e ganhando inclusive R$10 mil como os que mais acertaram na rodada. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu, até mais tarde, fui!